Oi gente, aqui é a Andresa e a Larissa do Vida em Pixels. E hoje a gente vai dar dicas para você que vai fazer a prova IELTS. Vamos lá? Para você que não sabe nada sobre a prova, tem intenção de fazer, mas não sabe nada sobre a prova, a gente deixou 3 links aqui embaixo para você que quer conhecer a prova. Saber quantas provas são, qual o tempo de duração, como que funciona. Cheque esses links antes de assistir esse vídeo. Bom, e por isso a dica número 1 é: conheça bem a prova. O jeito mais importante de estudar para essa prova é conhecer a estrutura da prova. Conhecer a estrutura, o tempo de duração, você tem que saber bem sobre a prova, senão você não vai tirar uma nota boa. Bom, então depois que você leu sobre a prova, você fez a inscrição, você deu uma olhada no Road to IELTS, que assim que você fazer a inscrição você vai ganhar acesso, é muito importante fazer um simulado. No simulado você vai saber quais são os testes que você tem mais dificuldade, qual você precisa estudar mais, qual você precisa focar. Eu e a Larissa, a gente estudou mais ou menos umas 2 semanas e a primeira coisa que a gente fez foi fazer um simulado para saber o que a gente tinha que focar. No nosso caso foi Reading e Writing. A gente fez 2 Reading e 2 Writing todos os dias por 2 semanas, além das outras coisas que a gente estudou. Isso leva à dica número 2. A dica número 2 é saber quais questões você tem mais dificuldade. O Reading, ele leva vários tipos de questões nele. Tem questão múltipla escolha, questão true or false not given, tem questão de matching paragraphs, que você tem que pegar qual que é o parágrafo que mais combina com o parágrafo do texto. Então a dica é você fazer a prova do reading e ver aquelas questões que você sempre erra mais. Normalmente é true or false not given, porque ela é mais complicadinha assim de você saber o que é verdade, o que é falso, o que não foi dado no texto. Então a dica é você pegar aquele tipo específico de questão e estudar para poder ter mais estratégias para saber fazer aquela questão na hora da prova. E também a gente vai deixar um site aí embaixo que tem essas questões específicas para você poder estudar elas. A dica número 3 é mais específica para o listening. Tem que ter muito foco durante a prova. Eu tenho um problema que eu me distraio muito fácil. Aconteceu uma coisa na sala, eu fui olhar, eu perdi uma questão. E aí quando você perde, dá aquele pânico que você tem que ficar encontrando onde é que tá, se ela já falou alguma outra. Eu dei sorte que eu perdi só uma, mas eu poderia ter perdido 3, porque a prova não tem muito isso de tipo, vai ser uma, depois vai ser outra. De repente fala 3, aí fica um tempão sem falar nenhuma resposta, aí de repente fala 3 de novo. Então tem que ter muito foco. A gente vai deixar um vídeo aqui embaixo também falando sobre isso, porque é importante. Enquanto você tá numa questão, você já dá uma olhadinha no próximo para saber se você pode ter perdido. Mesmo com foco na prova, você perdeu a resposta e já tá na próxima, para você não ficar muito perdido durante a prova. Eu vou deixar um vídeo aqui que foi muito legal, que eu assisti, falando um pouco sobre isso, sobre o listening e essa parte de ter foco em vários tipos de questões diferentes que o listening pode ter. Porque isso do foco é importante lembrar, você já deve ter visto aí, que você só ouve o listening uma vez. Então não vai ter como você voltar naquela questão depois, perdeu. A dica número 4 é mais específica para o writing. Você deve ter visto que o writing tem 2 tasks. Uma boa dica é você praticar diariamente as 2 tasks, procurar quais são os conectores mais utilizados para aquele tipo de task, qual que é um vocabulário bom. Então você já tendo esse vocabulário, você vai e faz os simulados. Então diariamente a gente fazia 2, às vezes mais. Então tenta fazer o máximo que você conseguir do writing. Pratica bastante, porque a partir do tempo que você vai praticando, você vai adquirindo mais habilidades. Então você vai melhorando. E também uma boa dica é você ler redações prontas. Essas redações prontas te dão várias ideias de como você pode fazer a sua própria redação. Então a gente também vai deixar um site embaixo com várias redações prontas que você pode ir lendo, com os tópicos bem interessantes que tem a possibilidade ainda de ser o seu tópico na hora da prova. Bom, e são 2 tasks e apenas 1 hora para fazer os 2 tasks. Então muita gente falou que você tem que gastar 20 minutos no primeiro task e 40 minutos no segundo task, porque o primeiro task vale menos ponto.
E geralmente o segundo task você tem que pensar um pouco mais na estrutura do seu texto. Então é muito importante você ler direitinho o que está sendo pedido e já ir fazer a prova. Tem muita gente que falou que você tem que planejar primeiro. A gente não teve tempo para fazer isso. Durante as provas que a gente fez, a gente percebeu que a gente tinha que já ir fazer direto. Então o importante é cronometrar enquanto você estiver fazendo o simulado para você saber se você consegue fazer naquele tempo. Porque a gente vai deixar aqui embaixo também se você tem que fazer pelo menos uma vez o seu writing na folha de resposta. Porque você vai chegar lá, você já vai bater o olho e saber. Eu já consegui o número de palavras, que é 150 e 250 no Task 1 e no Task 2, respectivamente. Você vai olhar e saber, conseguir, pronto. Se você for ficar contando, você vai perder tempo. A dica número 5 é estudar as questões do speaking. A gente vai deixar aqui um site que a gente encontrou bem legal, com todos os tipos de questões que podem ser perguntadas. O speaking, ele tem 3 partes, é importante saber disso, estudar para as 3 partes. E o que a gente recomenda, o que a gente fez para estudar foi, a gente conversou uma com a outra, o que a gente responderia se for perguntado isso, o que a gente responderia se for perguntar aquilo. E claro, se cronometrar, para você saber que você está respondendo no tempo que foi pedido. Porque senão você perde ponto e não vai ter uma nota tão boa assim, se você não conseguir falar aquele tempo que foi pedido. E a dica número 6 e a última dica é quando você for fazer a prova, lê bem os comandos. É muito importante você prestar atenção o que a questão está pedindo. A questão está pedindo true or false not given, ou é yes or no not given. Isso é muito importante. A questão também te fala o número de palavras que você deve usar na resposta. São 2 palavras e ou um número. Então é muito importante você ver o que você deve fazer, tanto quanto na prova do listening, na prova do reading e também no writing. Vê se o tópico está te pedindo para discutir sobre o quê? Está pedindo para discutir se você concorda ou não concorda? Então é muito importante você ler isso tudo, prestar atenção na hora dos títulos. Bom, gente, é isso aí. Se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma pergunta, pode deixar aí nos comentários, a gente vai responder todos. A gente espera ter ajudado. Essas dicas são vários vídeos que a gente viu enquanto a gente está estudando, então são vídeos que a gente acha que ajudaram muito a gente. Nós duas tiramos notas boas, então a gente quer ajudar vocês a tirar uma nota boa também. É muito importante assistir muitos vídeos, estudar, praticar para poder conseguir uma band boa no IELTS. Boa sorte para vocês e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e curtir o nosso vídeo. Tchau!